Olá, e aí, como estão? Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos lá então para mais uma aula, um pouco atrasada aqui para postar para vocês, mas vai dar tudo certo, amém? Hoje é a nossa aula de número 13 e a gente vai falar um assunto bem importante. Eu quero pedir para vocês desculpas se caso der algum barulho, que o meu vizinho aqui está em obras, né? Então, volta e meia tem uma furadeira, alguma coisa aqui, mas vai dar tudo certo, amém? A gente vai falar sobre perigos para os servos. Como eu sempre falo, provavelmente se você tá até aqui nessa escola de servos, é que em algum momento você decidiu servir ao Senhor ou de repente você já até serve, né? E glória a Deus por isso. E aí essa aula, ela vem justamente para nos alertar de algumas coisas, para que na nossa caminhada com Deus, a gente não venha sofrer consequências, muitas vezes das nossas atitudes, muitas vezes de algumas decisões erradas, muitas vezes pelo nosso próprio ego, né? Então, o título da aula é Perigos para os Servos. Aí você deve estar se perguntando, mas eu tô aqui com o meu coração disposto a servir, aberto para servir, para fazer a obra de Deus e ainda tô sofrendo perigo. É exatamente isso. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Por quê? A nossa vida, em todas as áreas, em tudo que a gente está fazendo, qualquer profissão, qualquer coisa, a gente tá sujeito a alguns perigos, a sofrer algumas coisas, alguma tribulação, alguma coisa em todas as áreas, né? Em todas as profissões, inclusive. A gente está sujeito a isso, ou não, né? Não é só porque às vezes você trabalha numa profissão arriscada, numa profissão de risco, sei lá, que você sofre perigo. Não, em todas as áreas, de alguma maneira, tá sofrendo perigo, né? E a gente, como servos, também. Eu gostaria de começar lendo para vocês, ali em 2 Coríntios 4, do 4 ao 7. Fala assim, ó. O Deus desta presente era perversa cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos por causa de Jesus. Porquanto foi Deus quem ordenou, das trevas resplandeça a luz, pois Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para que a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. Amém? Esse texto está lá em 2 Coríntios 4, do 4 ao 7. Muitas vezes a gente caminha com Deus, de repente você já se perguntou sobre isso ou ouviu alguém falar sobre isso, né? O servo de Deus, ele tem alguns, digamos assim, poderes, ou ele tem algumas regalias, ele tem alguma proteção, né? Então, por ele ser servo, por a gente ser servo, a gente não passa por certas coisas. E nessa aula, o objetivo é esclarecer que não é dessa forma, né? Claro que sim, a gente acaba tendo, né, o cuidado de Deus, o amor de Deus, independente de servir ou não, mas a gente não é blindado simplesmente porque a gente serve. Pelo contrário, a gente está sujeito a alguns perigos, a algumas situações que muitas vezes a pessoa que não serve não vai passar. Né? Juliana, o que você está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que a partir do momento que a gente decide servir, que a gente entende qual é o chamado, que a gente decide caminhar, né? Aquela coisa que a própria palavra fala, quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Então, dependendo da área, você acaba tendo um pouco mais às vezes, de lutas, né? E isso é normal, digamos assim. E essa aula é justamente para isso,
para trazer o esclarecimento e quando isso acontecer, a gente saber lidar, né? E não achar que, ai meu Deus, agora o inimigo se levantou. Tudo bem, se ele se levantou, é porque ele sabe, né? Que ele sabe o poder de Deus na nossa vida, né? Ele sabe o Deus que a gente serve. Então, que isso não venha nos intimidar a ponto de deixar de servir ao Senhor, né? Ou de deixar, muitas vezes, de pensar, não, eu jamais vou sofrer nenhum tipo de tribulação, nenhum tipo de tentação, nenhum tipo de perigo, porque eu sirvo ao Senhor. Amém? Não é dessa forma, né? Existem algumas ideias erradas na cabeça dos servos, né? Tanto dos servos quanto das pessoas de fora olhando pra gente, né? Algumas ideias assim de que como se a gente fosse blindados ou como se a gente fosse seres de outro planeta, sei lá, que não passa por... Não, gente, né? Você que serve. A gente é ser humano normal, né? Como todo mundo. E quais são essas ideias erradas? Olha a primeira delas. Os servos possuem poderes especiais deles próprios, né? Isso é uma das ideias erradíssimas que muitas vezes nasce na nossa mente ou na mente dos outros ao olhar pra gente, né? Por quê? A gente já falou nas outras aulas que por si só a gente não tem capacidade de nada, né? A gente falou sobre chamado, a gente já falou tantas coisas, inclusive com relação ao chamado, de quando Deus nos chama, de quando a gente entende qual é o nosso chamado e a gente recebe a unção, a capacitação dele para exercer o chamado. Então, quando a gente está servindo, essa ideia de que é somente nós, que é nós que estamos fazendo, que é nós que temos ali poderes sobrenaturais, não é errado isso, porque não é dessa forma. Tá, Juliana, mas e aí você falou que então a gente não tem diferença, agora você tá falando que a gente não faz nada. Sim, a gente não faz nada por nós mesmos, a gente precisa entender que a gente é totalmente dependente do Espírito Santo. Amém? Porque o servo que não tem uma vida com Deus, o servo que não tem uma vida guiada pelo Espírito Santo, e ainda assim se acha que tem alguma proteção ou que tem alguma blindagem ou algum poder aí sobrenatural para exercer a obra de Deus, isso é muito errado, que isso não existe, né? O que existe é a unção, a capacitação de Deus para exercer o chamado, para exercer aquilo que a gente está fazendo, mas não, a gente não está livre de passar igual por esses perigos, essas tentações, esses problemas que a gente vai falar mais pra frente. Ninguém tá livre disso. Até porque somos todos seres humanos, né? Todos seres humanos aqui, amém? Não tem nenhum ET, nenhum alienígena aqui. Amém? Então a gente tá sujeito sim, tá, gente? Olha só, 2 Coríntios 3, 5. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então aqui fica claro, a nossa capacidade para tudo que a gente faz na obra do Senhor, para as coisas de Deus, vem de Deus. Então é muito errado usar isso, né? Saber que a gente tem a capacitação, que a gente recebe a unção do Senhor, é muito errado usar isso como uma blindagem para não ficar atento às coisas que estão à nossa volta, as coisas naturais, as tentações, os perigos, as coisas que vão sempre estar aqui ao nosso redor. Amém? O segundo, o servo não enfrenta problema no dia a dia. Meu Deus! Aí eu pergunto para vocês aqui, se alguém serve, né? Se alguém, sei lá, se você não tem problema nenhum no teu dia a dia, me chama depois no privado e me fala qual é o segredo. Essa ideia é muito errada das pessoas acharem que porque serve ao Senhor não vai passar por nada. Não vai mais ter problema, não vai mais ter doença, não vai mais ter crise financeira, não vai mais ter nada. Isso é muito errado,
Claro que, gente, né? Eu tô falando aqui com pessoas maduras na fé, eu tô falando com pessoas que já fizeram escola de princípios, que estão mais da metade da caminhada na escola de servos. A questão não é que você não pode passar por isso, porque ninguém aqui é Jesus Cristo. Aliás, até ele passou muita coisa, né? Mas assim, ninguém aqui tá livre de nada disso. Porém, a gente sabe que Deus ele nos chamou para ser mais que vencedores. A gente sabe que Deus ele nos chamou para estar sempre por cima e não por baixo. Todas as palavras, todas as promessas de Deus são para as nossas vidas. Amém? E são para as nossas vidas. Mas a ideia de que achar que isso nunca pode acontecer, de que não pode de maneira alguma passar por algum problema, é totalmente errada. E muitas vezes, se a pessoa não tiver uma maturidade, se a pessoa não tiver um pouco de entendimento, ela vai pensar assim, meu Deus, por que o Senhor permitiu tal coisa na minha vida? Por que eu sirvo ao Senhor e eu estou passando por tal coisa? Por que eu sirvo a Deus e eu estou passando por tanta luta? E eu vou te falar um versículo que está lá em 2 Coríntios 4, 8 e 9. Se você se perguntar por que disso, leia esse versículo. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Amém? Então, por mais que a gente seja perseguido, que a gente seja tudo isso, né? Paulo, ele foi exemplo, aqui também fala que Paulo, ele entendeu muito bem o que significou tudo isso. Ele passou a entender, a caminhar, ele passou por tudo isso, né? Em toda a caminhada dele, ele também foi perseguido, ele perseguiu, depois ele foi perseguido, ele foi tudo, toda tribulação, tudo que ele passou, a gente também está sujeito a passar. Mas aqui, ó, fala que a gente não é destruído, que a gente não vai ser destruídos. Então, gente, quando a luta vier, quando a prova vier, quando você chegar a passar pela tua mente, meu Deus, por que o Senhor está permitindo tudo isso? Em meio agora, tudo que a gente está vivendo, talvez você tenha em algum momento se questionado, meu Deus, por que isso tudo está acontecendo? Gente, tudo está no controle de Deus, tudo. Tudo. Eu não sei qual a luta que você está passando, eu não sei qual o problema que você está passando. Mas eu tô aqui para te dizer, se você serve ao Senhor, se você decidiu servir, se você decidiu caminhar com Ele, independente da tua luta, independente do teu problema, jamais, jamais perca a tua fé. Jamais deixe de caminhar com Deus, de caminhar com o Senhor, de crer nele por causa do teu problema, por causa da tua tribulação, por causa de seja lá o que você estiver passando. Ai, Juliana, mas é muito fácil falar isso porque você não sabe. Eu realmente não sei. Mas eu também tenho problemas. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Mas a questão é que a própria palavra já está dizendo isso. Que a gente vai passar sim, independente de ser servo ou não. Independente de conhecer Jesus ou não. E essa é a diferença que muitas vezes não entra na cabeça do crente. Achar que agora, porque conhece a Jesus, porque entregou a vida para Jesus, nunca mais vai ter problema. Meu Deus, Juliana, mas você só tá falando que a gente vai ter problema. Não, eu tô alertando. Eu tô alertando pra gente saber lidar com isso e não abandonar Jesus, não abandonar o Senhor por causa disso. Amém? Jamais. O terceiro é, servos têm proteção especial contra perigos sutis. Muitas vezes a gente acha que é só aquele problemão que aparece, né? Mas existem problemas tão sutis que passam despercebidos às vezes. Se a gente não tiver atentos, se a gente começa tudo aqui na nossa mente, se a gente não tiver ligados, às vezes um probleminha, coisa pouca, se transforma numa grande confusão, num grande problema.
Olha só 2 Coríntios 4, do 10 ao 11, fala: trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Então a gente está sempre sujeito, né? Sujeitos a todo tipo de tentação, sujeito a todo tipo de problema, e às vezes eles são bem sutis, às vezes eles são tão pequenos, né? E aqui tá falando da mortificação da nossa carne, literalmente todos os dias morrer para nós mesmos, todos os dias morrer para nosso ego, morrer para nossa vontade, morrer para os nossos desejos, e aí resolver seguir ao Senhor, né? Resolver caminhar de acordo com aquilo com os princípios dele. É negar a si mesmo, né? Negar e literalmente caminhar com Deus, caminhar com o Senhor. Porque a nossa carne, eu sempre falo isso, a nossa carne ela sempre vai pender para o mais fácil, aparentemente, sempre vai pender para o mais prazeroso ali no momento, não ler a palavra de Deus, agora eu vou só ver um filme, não quero orar agora, vou só dormir, enfim, né? Não vou na igreja, não vou buscar, enfim, a nossa carne, ela sempre vai pender para as coisas mais fáceis, para as coisas mais aparentemente prazerosas. Mas aí é que entra a nossa inteligência, a nossa fé, a nossa busca, a nossa decisão de servir, de seguir, de buscar o Senhor. Amém? Aqui tem um exemplo de Eliseu e o seu servo Geazi. A nação de Israel passava por momentos difíceis e encontrava-se em declínio por seus reis, né? Cada um mais ímpio, um mais ímpio que o outro. E aí os níveis de depravação cada vez mais baixos. Os cidadãos tornavam-se vazios e abatidos. A vida deles, tanto moral quanto espiritual e política, estava a zero, né? E os poucos profetas que surgiram no cenário ficaram completamente sozinhos. Aqui tem um exemplo e fala aqui vou ler para vocês. Um dia, na verdade, tá lá em 2 Reis 4, do 8 ao 17, né? Que fala sobre algumas tentações. Eu vou deixar vocês lerem, tá? 2 Reis 4, 8 a 17, que conta a história de Eliseu e do seu servo Geazi, que toda vez que eles passavam numa cidade, eles paravam na casa de uma mulher, e aí ela decidiu um dia fazer um quarto para eles estarem lá, toda vez que eles passarem, estarem orando e estarem buscando, né? Ela decidiu fazer um espaço lá, conversou com o esposo dela e tal. E aí aqui tá, Eliseu, ele andava sempre com Geazi. E aí depois no versículo conta aqui, quando eles chegaram no outro dia, o moço a chamou, a mulher sunamita, né? Chamou, e assim que ela chegou, Eliseu mandou Geazi falar para ela: tu tens sido tão generosa e nos proporcionado muitos benefícios. O que poderia fazer por ti? Isso é o servo falando para a mulher sunamita. Gostaria que eu intercedesse por ti junto ao rei ou ao comandante do exército? Diante do que ela respondeu: eis que vivo em paz entre o meu próprio povo. Mais tarde, entretanto, Eliseu perguntou a Geazi: o que poderíamos fazer em favor dessa mulher? E Geazi respondeu: ela não tem filho e o seu marido é bastante idoso. Então solicitou-lhe Eliseu: chama. E de novo, Geazi foi e a chamou. E ela chegou até a porta. Eliseu lhe declarou: por volta dessa época, no ano que vem, terás um filho nos braços. Contudo, ela ponderou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Entretanto, assim como Eliseu lhe afirmara, a mulher sunamita engravidou e no ano seguinte, no tempo certo,
deu à luz a um filho. Aqui tá falando, né, dando exemplo de que esse servo caminhando com um profeta tão respeitado, com um grande profeta como Eliseu, ele também sofria muitas tentações, ele estava ali, de uma certa forma, passando, digamos assim, bem sutil por várias tentações, por vários problemas e coisas que às vezes passavam despercebidos, né? E olha só, tentação e reação, né? Trabalhar ao lado de um profeta tão respeitado como Eliseu, ele deveria se sentir privilegiado, né? Porque era um privilégio estar ali como servo tão próximo de um profeta como Eliseu. Mas, ao mesmo tempo, era uma posição que trazia consigo tentações peculiares. Olha só, continua o texto ali e fala mais para frente, depois vocês podem ler, 2 Coríntios 4, do 18 ao 25. Conta a história que depois o filho dela cresceu e ele estava junto com o pai dele sucedeu ali que o pai estava com os segadores e eles estavam juntos e o filho disse, minha cabeça para o pai dele, e aí ele mandou ir com a mãe, né, com essa mulher sulamita, e ele ficou ali no joelho dela até o meio-dia e depois ele morreu. E o que ela fez? Ela pegou, levou ele até o quarto do homem de Deus, né, no caso do profeta, deixou ele ali, e a primeira ideia dela, no caso, a primeira reação foi ir atrás do homem de Deus. E aí ela falou com o esposo dela, e ela falou, vou até lá. E quando ele pergunta, como é que está o seu marido, como é que está a sua casa, como é que está seu filho, ela fala, vai bem, vai bem. Ela estava com o filho morto, mas ela falou, vai bem, né? E o que né, isso quer dizer? Porque, o filho, ele cresceu, aqui fala que devido a alguma, não diz qual foi a causa, né, mas devido a talvez uma insolação ou uma pancada na cabeça quando ele estava na lavoura, ele morreu. E a ideia dela, a primeira coisa foi lembrou que o profeta que havia declarado, que havia profetizado aquele filho, prometido aquele filho para ela, quando ela passou por apuro, ela lembrou primeiramente dele, né? E foi ao encontro. E quando ela chega lá, depois continua o texto, quando ela chega lá, que ela vai aos pés dele, Geazi, como seu servo, tenta impedir ela de chegar próximo, né? Tenta impedir ela ela vai e se joga aos pés do homem de Deus, o profeta Eliseu, no caso. E ele, como um servo tão próximo, tão protetor, tão assim, ele acabou tentando impedir ela de chegar perto E aí Eliseu fala, não, deixa ela porque ela está abatida. Então Eliseu, de uma certa forma, sabia o que ela estava sentindo, porque ela foi, e mesmo assim ela falou, vai bem. E onde eu quero chegar com essa história? Né? Não é na questão do filho, não é, a questão é do servo Geazi, né? Ele caminhava ali com Eliseu e sempre juntos e tal, e quando acontece essa situação, ele não se preocupou de uma certa forma com a dor, com aquilo que aquela mulher estava sentindo, mas ela quis proteger de tal forma o profeta Eliseu que quis impedir essa mulher de chegar próximo dele, né? Que seria, no caso, um ponto aqui, um dos perigos, digamos assim, para a gente ficar atentos, que é a superproteção e a possessividade, né? Geazi era totalmente dedicado a Eliseu e parece que deseja ser como um escudo protetor em volta do profeta. Isso é muito comum, às vezes, nas pessoas terem uma visão voltada
ter uma visão voltada só para ali. Ela não queria ninguém perto, ela não queria ninguém incomodando, ela não queria ninguém, ele não queria ninguém próximo, sem se preocupar com a necessidade do outro, né? Sem se preocupar verdadeiramente com a dor do outro, com a dor, no caso daquela mulher que estava ali. A questão é que os nossos olhos sempre, independente de quem esteja ao nosso lado, de quem a gente esteja servindo, claro que como servos, que a gente busca sempre, a gente aprende a servir com excelência, a andar de forma correta, que agrade ao Senhor. Mas os nossos olhos, eles têm que estar voltados para o Senhor, eles têm que estar voltados para Deus, e não simplesmente ali para a pessoa que está ali, ou para quem que a gente está servindo. Porque a gente já falou sobre isso. A gente serve ao Senhor, a gente serve as pessoas também, claro, a gente está aqui para servir, mas a obra é de Deus, né? Então e tudo que a gente faz, a própria palavra diz, faça como se faça para o Senhor. Então, tudo que a gente está fazendo para Deus. E a gente não pode simplesmente focar só ali naquela pessoa, no caso aqui, Geazi ao profeta, ou montar uma estátua ali da pessoa e esquecer que, não, essa pessoa, ela tá ali para ser instrumento do Senhor na vida dos outros. Então, a gente não pode, sufocar, tá ali prendendo essa pessoa. Outro ponto é se sentir usado e não ser reconhecido. Muitas vezes algumas pessoas servem esperando reconhecimento, ou servem esperando aplausos, esperando elogios, e isso pode acontecer, mas pode não acontecer, e tá tudo bem. É bom que às vezes isso nem aconteça, para o nosso ego não, sabe? Então, é muito errado as pessoas servir esperando isso. Servir esperando o reconhecimento, servir esperando aplauso, esperando que, sei lá, o pastor vai chamar lá no púlpito fazer uma homenagem, sei lá o quê, né? E isso não tem sentido para Deus, a gente não precisa fazer isso. É no secreto que Ele nos vê. Essa semana eu tive uma experiência linda referente a isso. Quando eu estava lendo e preparando a aula, eu lembrei, eu falei, uau! É no secreto que o Senhor vê, é no secreto que o Senhor, inclusive, depois, nos honra por aquilo que a gente faz em secreto, né? Querendo que passa despercebido, passa assim, simplesmente vou fazer, e aí depois o Senhor que faz a parte dele. A gente não tem que ficar esperando reconhecimento, ficar esperando aplauso. Isso é um erro muito grande, porque a pessoa que é movida a isso, às vezes ela vai se frustrar, porque, né, vai passar e aí ela, ai, poxa, ministrei o GR e ninguém falou nada, ministrei o GR, preparei a palavra, sabe? Então, não espere. Faça tudo que o Senhor, tudo Ele vê, tá? Se preocupe com o que o Senhor tá vendo. Amém? Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho e do amor que para com seu nome mostrastes, enquanto servia aos santos e ainda serves. Então, não se preocupa. Não se preocupa se você está sendo reconhecido ou não. Não se preocupa se você está sendo aplaudido ou não. Ou, aqui o exemplo de Geazi, se tudo que você está fazendo, que tudo que ele fazia, quem levava, digamos assim, o aplauso ali era Eliseu, porque ele era o profeta. Embora que Geazi fazia o que lhe era mandado, mas quem consertava os erros ali que Geazi fazia, ou quem ia lá e fazia a coisa certa no final, era Eliseu. Então, se por acaso, por algum motivo, você está fazendo alguma coisa e outra pessoa, ou seu líder, ou alguém está levando crédito, amém, tá tudo bem. Faça a tua parte, continua fazendo a tua parte, ok? O outro perigo
é o desrespeito e o ressentimento. Aqui conta a história de Naamã, leproso, né? Que quando ele procura Eliseu, ele fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E aí, que daí após isso ele vai ficar... Eu vou ler para vocês, 2 Reis 5, 10, 12. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia ir lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Aí aqui conta, né, Geazi não possuía nenhuma posição ou autoridade. Entretanto, sua responsabilidade o coloca numa situação bastante desagradável. Depois fala que Geazi ele foi ao encontro de Naamã e aceitou as riquezas, as coisas que ele tinha. E onde está querendo chegar com isso, né? A questão de aquilo que está em oculto no coração, né? Ou aquela ganância, digamos assim. O que estava no coração de Geazi era algo que, né, Elias já tinha falado que não ia aceitar nada e que não queria nada. Não queria receber nada por aquilo que tinha feito. Porém, Geazi, talvez por estar cansado de viver aquela vida, ou eu não sei como era a vida, mas às vezes aquela ganância oculta fez com que, olha o que ele fez, lá em 2 Reis 5, 24 ao 27. E chegando ele a certa altura, tomou-o das suas mãos e depositou na casa, e despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor e disse-lhe: Eliseu, de onde vem Geazi? E disse a ele: mente, teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém, ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração? Quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te, era a ocasião para receber prata e para tomares roupa, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Geazi sofreu essa consequência, né, do erro dele. Ele havia caminhado com um grande profeta como Eliseu. Ele havia tido tantas coisas que Eliseu fazia e ele estava ali sempre acompanhando e vendo, mas algo estava ali escondido no coração dele, né? Algo estava ali oculto na vida dele. E essa aula trouxe esse exemplo de Geazi justamente para a gente analisar a nossa vida como servos de Deus. Como está a nossa vida? Como está o nosso coração? Aqui tem algumas perguntas eu vou fazer para vocês, ó. Como está o nosso coração com relação à nossa vida no geral? Existe algo em oculto aí? Existe algo que... Porque a intenção da aula é nos orientar de alguns perigos, né? Nos orientar de algumas questões que a gente está sujeito a enfrentar na nossa caminhada. E quando fala desse exemplo de Geazi, mostra a consequência de tudo, né? Mostra a consequência no final, pelo fato dele ter feito algo errado, né? Algo que Eliseu não quis aceitar, e ele foi lá e fez. Ainda mentiu pro profeta e tudo mais. Então, eu gostaria que vocês refletissem sobre essas perguntas que eu vou fazer agora para vocês. Na tua caminhada com Deus, na tua vida, na tua intenção de servir, ou, né, já serve, ou de servir ao Senhor,
por que está planejando fazer isso? Por que você está planejando servir ao Senhor? Qual a intenção secreta em fazer isso? Né? Qual é a tua real intenção? Porque às vezes a pessoa quer servir simplesmente para aparecer, ou às vezes quer servir com a intenção de algo. Qual é a verdadeira intenção secreta em fazer isso? Por que você disse sim ou não a servir? E aqui também tem um ponto importante, que como servos, às vezes a gente vai passar por algumas situações que vai meio que nos obrigar a tomar alguma decisão ou à frente de alguma coisa, né? Às vezes você é líder e você precisa chegar para o teu discipulado e falar, ó, isso tá errado, não faz assim, isso é pecado, né? Isso é pecado. Orientar ele, claro que sempre, né, baseado pela palavra de Deus, mas às vezes é uma situação desagradável e mesmo assim você tem que fazer, né? E aí, por que você fez isso? Ou você disse sim ou disse não? Você foi errado, foi certo? Né? Porque se tá na palavra de Deus, amém. 100% verdadeiro, 100% certo. Mas só você pode dizer como que está a sua vida alinhada com o Senhor, com a palavra de Deus. Amém? Por que você está entusiasmado com essa possibilidade de servir? Mas você está entusiasmado? Né? Qual é o teu objetivo? Você está contente, está feliz em poder servir ao Senhor? E por último, qual a sua motivação? O que te motiva? Não precisa me responder essas perguntas, tá? Não precisa me mandar a resposta, só reflitam. Reflitam sobre isso, tá? Reflitam como está a sua vida. Como está a sua vida com o Senhor? Como está o seu coração? A gente falou bastante de problemas, de situações, de tribulações, de lutas que a gente sim está sujeitos a passar, né? Mas que a gente aprende e entende que a gente não tá sozinho nessa, que o Senhor tá conosco. Eu sempre falo que é um privilégio servir a Deus, é um privilégio servir ao Senhor. Então, se você decidiu servir ao Senhor ou se você já serve ao Senhor, reflita sobre essas perguntas. Reflita, olhe para dentro de ti. Se existe alguma coisa no seu coração que está desalinhado, que está de desacordo com a palavra de Deus, fale com o Senhor. Peça perdão a Ele, né? Peça perdão a Ele. Você não precisa postar aqui para mim, você não precisa nada. Mas no teu secreto, para que você não venha, porque Ele vê, né? Ele vê tudo, Ele sabe de tudo. Então, para que você não venha também ter uma consequência igual Geazi teve, né? Porque a gente falou de problemãos, a gente falou de tribulação, a gente falou de coisas sutis também. Mas a gente não pode esquecer que o Senhor olha para o nosso coração, que o Senhor olha o tempo todo para a nossa vida. Amém? Então, que essa aula que essa aula sirva para te dar um entendimento que mesmo na tribulação, mesmo nos problemas, que você tenha capacidade de entender o porquê que você está passando por tal coisa e passar por isso e jamais abandonar a tua fé, jamais abandonar o Senhor, jamais abandonar o seu ministério, o seu chamado por causa do problema, por causa da tribulação, seja ela qual for. Amém? Se você quiser compartilhar alguma coisa referente à aula, pode me chamar, ou se tiver alguma dúvida também, pode me chamar. Eu espero que o Espírito Santo, a partir de agora, né, continue ministrando no teu coração, referente àquilo que precisa ser falado para Deus, né? Aquilo que está em oculto ali, muitas vezes que a gente precisa liberar e precisa ser humilde diante do Senhor para estarmos não livres de perigos, mas estarmos atentos e não sofrer nenhuma consequência, nenhum problema mais pra frente. Amém? Então, que Deus abençoe você. Até a próxima aula.